Eu quero trazer este vídeo, uma reflexão para a sua semana, para que a paz do Senhor seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Gessé e eu quero te convidar desde já para se inscrever neste canal, para ativar o sininho de notificação e para curtir este vídeo, porque aqui a nossa meta é falar de Jesus. Eu quero trazer este vídeo, uma reflexão para a sua semana, para que você possa ser abençoado no início de uma nova semana. E essa reflexão ela se encontra no Salmo de número 37. Nós vamos ler alguns versos e eu peço para que você fique conosco até o final. Salmo de número 37 diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. O Salmo de número 37, ele nos traz conselhos para que nós venhamos aplicar para ter uma vida plena em Cristo Jesus. Ele começa dizendo que nós não devemos ficar irritados. Em outras traduções, o salmista fala que nós não devemos ficar indignados porque os malfeitores prosperam. Pelo contrário, nós devemos confiar no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor, ele tem a sua vida comparada aos montes de Sião. Um outro salmo muito conhecido fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O versículo 2 ele mostra o destino daqueles que são malfeitores, daqueles que praticam a iniquidade. Ele fala: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Este é o caminho daqueles que praticam o mal. Talvez você fique até indignado. Como que o vizinho todo domingo tem churrasco, todo final de semana tem festa, tá trocando de carro, sempre tem coisa nova na casa dele, e muitas das vezes você se encontra em uma situação em que não tem essa condição financeira para fazer uma festa no final de semana, para poder curtir um momento com a família, para viajar todo ano. E talvez você se sinta indignado porque aquele vizinho, aquele amigo é ímpio, está sendo abençoado, tem condições. Mas o texto ele é muito claro dizendo: pois em breve eles secarão como a erva, como a relva, e murcharão como a erva verde. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não confiam em Deus, eles têm os seus dias contados sobre a terra e em breve cessarão nesta terra. Mas o conselho do salmista é: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Este versículo 3 fala sobre habitar na terra. Ele nos traz referência a um texto que o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha. Muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então aqueles que são mansos, aqueles que não ficam indignados, o texto ele fala, herdarão a terra. E o salmista agora fala: confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. E o salmista continua dizendo: agrade ao Senhor. Ao invés de você agir como um ímpio, haja como um servo do Senhor e o agrade. O versículo 5, ele diz mais: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Às vezes nós ficamos inquietos
com a situação que está acontecendo ao nosso redor, às vezes ficamos insatisfeitos em saber que outras pessoas estão prosperando, mas um conselho do salmista é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, e o mais ele fará. E o texto continua: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Aquele que entrega o caminho ao Senhor, aquele que confia, que não se abala pelas condições da sociedade, pelas condições da vida, fará com que a justiça sobressaia como luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Quem consegue olhar o sol ao meio-dia? Aquele sol brilhante, aquele sol que você precisa de uma sombrinha, você precisa de um óculos escuro para não ofuscar as suas vistas. O seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. E o versículo 7, para nós encerrarmos essa reflexão, fala o seguinte: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. É um convite para você, para mim, é um convite para nós descansarmos no Senhor e esperar nele. Existe um outro salmo que fala: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista mais uma vez fala: descanse no Senhor e espere nele. Nós precisamos exercitar a nossa fé em confiar no Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos exercitar a nossa fé e acreditar que Deus está do alto, vendo todas as situações, e no momento exato ele descerá e entrará com uma providência. Talvez você ainda não chegou no melhor momento da sua vida, talvez você ainda está numa situação de luta, de dificuldade. Às vezes a ansiedade ela costuma bater nas nossas vidas porque as contas começam a chegar, as coisas não estão dando certo, mas o Senhor ele convida a descansar nele e a esperar nele e a não nos irritar com aqueles que estão ao nosso derredor. O meu convite para você nesta nova semana é descansar no Senhor, é esperar nele, sabendo que ele entrará em seu favor. Ele virá ao seu encontro e trará uma novidade para a sua vida. Apenas espere no Senhor. Eu me despeço agradecendo você por estar até aqui, nos assistindo. Lembrando, compartilhe este vídeo. Assim como a sua semana vai ser abençoada, eu quero que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas por esta mensagem. Deixe aqui nos comentários de onde você fala, para que nós possamos te saudar no próximo vídeo, possamos responder o seu comentário. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.